Fala, mulherada! Prontas para mais um episódio do Papo e Vinho Podcast? Então, vem com a gente. Hoje eu trago uma convidada super especial e amiga da vida. Uma super profissional. Tenho muito orgulho de tê-la em minha vida, de acompanhar todos os frutos de sua carreira, que são muitos, né? São mesmo. Leti, muito obrigada por estar aqui. Te apresente para essa mulherada. Então, eu me chamo Letícia, sou fisioterapeuta há 15 anos, né? Completadinhos agora nesse ano. Hoje, comecei com Pilates, né? Mas hoje, há 8 anos, eu trabalho com acupuntura voltada à fertilidade e específico dentro dessa área. Então, toda a parte da fertilidade, da gestação. E agora, estou entrando com a pediatria, né? Que eu acho que era um sonho da alma que veio para fora. Então, estamos entrando aí. Depois de muitas crianças que tu contribuiu, né, para trazer para esse mundão, agora chegou a vez de cuidar delas também, né? Exato. No meu conceito de cuidado, né? Porque o meu conceito de cuidado é exatamente isso. Trazer uma criança para o mundo através de uma mãe com consciência, né? Não de qualquer forma. E manter agora esse cuidado com eles, né? Que eu acho que é justamente isso, assim. Acho que a modificação do mundo vem através deles, né? Então, literalmente, a gente investe neles para garantir um futuro melhor para todo mundo, né? Exato. A gente vai estar já de cabelos bem branquinhos, já se aposentando, mas eles é que vão estar no nosso lugar hoje, né? E em uma versão muito melhorada. Ai, com certeza. E é exatamente isso, assim, essa continuidade, depois que eu consegui entender e colocar, né, a pediatria, tudo fechou um ciclo ali muito perfeito para mim de cuidado. A gente está falando demais de bico seco, vou aproveitar, agradecer meus patrocinadores, então, Ótica Veneza, sempre contribuindo com minha beleza, meus lookinhos, né? E também facilitando para que eu enxergue esse mundo nitidamente. Bocati nos trouxe aqui, eu tô curiosa, esse eu não conheço. Já deu água na boca? Denilson, daqui a pouco a gente te dá o feedback. E JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, sempre garantindo que a minha casa esteja de pé. Seja as luzes, as lâmpadas iluminando, seja encanamentos, seja consertos gerais. E Jacir, por falar nisso, estou lhe aguardando, amado. A gente já conversou. Essa semana vamos ver se a gente resolve aquilo tudo lá. Se você está precisando também de soluções hidráulicas e elétricas ou consertos gerais na sua casa, chama o Jacir, é maravilhoso. Bora molhar o bico, amiga? A gente tem aqui um Merlot Rosé, Aurora Reserva. Curiosa. É um malabarismo? Fugindo do microfone. E vamos pro desafio, né? Sacrifício? Saúde? Sempre. Bah, que delícia. Só faltou a piscina. Verdade, o sol saiu, né? Temos sol, temos vinho, Podia. Amigas batendo papo, faltou a piscina. Podia, né? Vamos providenciar, será que rola? No meio de uma tarde dessa, né? Letícia e eu fomos colegas de faculdade. Letícia se formou acho que um semestre antes, né? Porque tu também tá fazendo 15, né? Fez 15 também nesse. Faço final do ano, no caso, tu fez no meio, eu no final do ano. É verdade. Ai, gente, 15 anos de formada, né? 15 anos. Pra você que não sabe, minha primeira formação, eu sou fisioterapeuta. E
amo ser fisioterapeuta. Me move internamente muito essa possibilidade, essa sabedoria de poder contribuir com pessoas, né? Trazendo conforto, trazendo liberdade, trazendo autonomia, né? Dentro da minha área, né? Que é neurotraumato. E Leti foi para uma área distinta, né? O meu terror foi exatamente hospitalar, né? Que é o teu amor. Somos amigas, mas somos muito diferentes. Muito. Em todos os aspectos. Com certeza. Leti foi pioneira, né? Na verdade, na área de fertilidade, né? Trabalhando especificamente, né? Então, com mulheres, com fertilidade. E a Leti sempre teve um olhar muito profundo para tudo isso. E eu sempre me encantei de olhar para os olhos brilhantes de Letícia, contando, né, sobre as suas pacientes, né, sobre os casos de família. Porque, diferentemente do que muitas pessoas ali em casa possam pensar, trabalhar com fertilidade não é trabalhar única e exclusivamente com a saúde de um útero. Nem um pouco. Conta aí pra mulherada, se você aí tá querendo engravidar, se você tá com dificuldade, se você talvez nem busca de fato engravidar, mas sente que existe uma trava em fertilidade na sua vida, a Leti pode te ajudar, né? Então, vamos começar, né? Como chegou isso para mim, né? E todas as coisas que eu também tive que olhar de forma diferente, né? Porque é exatamente isso. Eu acho que trabalhar com fertilidade veio encaminhado muito de Deus, né? Eu sempre digo assim, meu TCC foi com gestante, eu jamais pensei que... entrei algumas coisas no Pilates, né? Quando eu te atendi também. Mas dentro do Pilates eu não foi o meu forte. E eu senti aquele desconforto, eu adoro estudar, então eu senti esse desconforto de, quero fazer alguma outra coisa. Entrei na acupuntura sem nunca ter, né, tido nenhum contato com a acupuntura. E a partir desse contato, no primeiro dia da pós, assim, eu falei, meu Deus, me apaixonei perdidamente. Ali, já na pós. E, enfim, eu falei, quando terminar esses 2 anos, eu quero ir para a China, direto, né? Que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Viver essa experiência lá, né, da fonte foi extraordinário também. Só que no Pilates eu tinha muitas pacientes que eram de hérnia de disco, né? Eu tinha uma parceria muito, muito fantástica com um médico que comprou, né, a minha ideia de saúde, que é o quê? É a parte de prevenção, né? De a gente diminuir os impactos. Então, era um médico, ele é um médico maravilhoso, que trabalha com a questão de hérnia, a questão de coluna ali, né? Mas ele, nesse olhar, né, fantástico dele, ele priorizava o quê? Então, encaminhar antes da pessoa ir para uma cirurgia. Então, ele me encaminhava assim, se ela não te melhorar, né, a gente vai para a cirurgia. Então, eu já carregava essa responsabilidade ali, mas era o que eu amava, né? Então, dentro de todo o tempo que eu trabalhei, assim, em parceria com ele, eu tive 2 a 3 pacientes que foram realmente para a cirurgia, né? E ter esse olhar, assim, do preventivo, para mim, sempre foi muito, muito incrível. Aí, entrei na acupuntura com esse olhar. Vou trabalhar com traumato também, né? Cuidando. Então, comecei com a acupuntura com os meus próprios pacientes ali do Pilates. Até que chega a primeira paciente, né? Que eu falo para ela, assim, eu nunca mais vou esquecer de ti, porque tu me trouxe para esse caminho, né? Ela sabe muito disso. Então, ela veio e ela disse que ela tinha lido um estudo, né, que dava para a gente trabalhar a questão. Ela estava num tratamento de fertilização que não estava dando, né, indo para frente, e que ela tinha lido, né, esse estudo
que era voltado à melhora da fertilidade, né? Que foi um estudo que abriu a acupuntura para a fertilidade, né? Então, que o quê? Que melhorava em 16% os índices de gestação em pacientes que faziam esse protocolo. Então, para a gente que trabalha com a fertilidade, isso é muito, né? Porque a gente trabalha ali pra muitas vezes... Tá ouvindo, 16%, É pouquinho, né? Mas a gente trabalha com índices de 5%, né? Em muitas pacientes, uma baixa reserva. Então, tem a idade também e tudo isso vai diminuindo as chances. Então, 16% é muito, né? Então, esse foi o primeiro estudo. E eu falei para ela, eu fui muito sincera, eu falei, eu nunca trabalhei com isso, sabendo que a medicina chinesa, ela nos dá aptidão a trabalhar com tudo, porque a gente não trabalha uma doença, a gente trabalha um desequilíbrio energético. Então, a gente, olhando para esse desequilíbrio energético, a gente consegue trabalhar com qualquer coisa, né? Claro, hoje eu tenho várias especializações e eu sei que ampliou, né, o campo em relação a isso. Mas ainda assim a gente consegue trabalhar com tudo, né? E eu falei, fui muito sincera com ela, falei, olha, eu nunca trabalhei com isso, né? Mas se tu ficar, eu vou estudar muito, né? E daí foi muito legal, porque eu digo assim, o universo, ele não me trouxe só ela, ele esfregou na minha cara, né? Porque ela veio e me encaminhou uma outra amiga que estava tentando engravidar, ela não tinha engravidado ainda, e essa amiga encaminhou outra amiga. Então, de nenhuma que eu tinha, estava com 3, né? E eu digo que o universo esfregou, por quê? Porque ela engravidou num mês, no mesmo ano, engravidou num mês, a amiga engravidou no mês seguinte, e a amiga da amiga no mês seguinte. Então, assim, é isso. E aquela sensação, para mim, foi a mais incrível, assim, que eu podia sentir realmente, de pensar, ai, olha só, é uma família completa, né? Porque não que um casal não seja uma família, mas quando tem esse sonho, né, de ter um filho e isso não acontece, tem esse vazio, né? Então fica esse vazio. Então eu me lembro que na última, né, na última que engravidou, estavam as 3 gravidinhas, né? E eu digo assim, nossa, para mim aquilo ali foi a virada de chave. E daí elas mesmo foram, né, indicando as suas amigas, e assim eu fui indo até que eu disse, não, é isso que eu quero, né? Então, eu comecei em 2013 com a acupuntura, há 8 anos ali eu tô com esse foco específico da fertilidade. Sim, porque eu lembro que quando eu tava grávida do Antônio, eu tive um baita descolamento de placenta, enfim, precisei ficar recolhida por um longo período, enfim. E aí já no final da gestação, quando a gineco a Lise, me liberou, eu fui pro Pilates contigo. E logo na sequência, tu já deixou de atender Pilates e focou realmente só... Foi bem ali, né? Bem no limite. Mas esse sonho, assim, tipo, essa questão de trabalhar com a gestante, assim, eu digo, assim, foi muito, muito antes ali, porque, que nem eu disse, o meu TCC foi já com gestante, então, para mim, já estava muito na veia ali, já estava bem latente. E nesses anos todos aí de experiência, de ouvir muitas histórias, de acompanhar muitos medos, muitas dores e também muitas comemorações. Para vocês que não sabem, a Leti tem um painel lindo de crianças aí que ela foi contribuição para chegarem a esse mundo, né? E tá ficando pequeno, e aí tu já teve que aumentar ele algumas vezes, né? Já. Aonde que o pessoal tem acesso a encontrar esses relatos? @Letícia? Letícia.vitalitacultura. E Vitalitar, a gente nunca precisou, né, dentro da nossa área, a gente nunca precisou de um nome comercial, né? Então, o Vitalitar, ele veio num sonho. Não sei se tu soube dessa história. O Vitalitar, ali no fim da faculdade, a gente já estava no estágio final, assim. E eu, no meio de um sonho,
sonho dormido, né? Uhum. Não sonhos do coração. Eu acordei, no meio desse sonho, assim, eu enxerguei um painel com esse nome, Vitalitar. Brilhando, assim, tipo um painel. E eu lembro que eu acordei e eu falei para minha colega de quarto, falei, nossa, me veio um nome, eu não estava nem informada, veio um nome na cabeça. Eu lembro que eu escrevi assim, né, no papel. Pra não esse esquecer. papel até hoje, tem esse papel. E ficou, né? Então, desde o início, eu falei, não, tem que ter o Vitalitar. Fui buscar o que era, enfim, fez todo sentido né, com que eu sempre pensei em entregar, né? E veio daí. E daí eu falei, daí registrei a marca, né? Porque eu falei, não, eu preciso ter, porque essa marca para mim, porque tem muito sentido dentro da minha caminhada, né? Então, Vitalitar, ele vem... Porque normalmente a gente é conhecido pelo nome, né? Eu nunca tive sempre tive consultório, então não tinha necessidade de ter um nome, né? Uhum. Mas ele tem esse... Não sabia, tá sabendo que muitos anos depois, amiga. E daí... E, amiga, nesses anos todos aí de experiência, né? O que tu poderia contar pra mulherada que tá nos assistindo aí? Quais são os problemas mais recorrentes, sejam eles fisiológicos ou emocionais, ou enfim, energéticos, que tu mais observa em todos esses anos de carreira aí que atrapalham, né, ou impedem essa gestação? Hoje em dia a gente está vendo muito a questão das mulheres cada vez mais jovens, né, com reservas muito baixas, né, e dentro da questão comportamental, né, e isso muitas odeiam ouvir, mas é real, a gente vê um padrão de mulheres com um excesso muito grande de controle, né, e com o excesso de uma energia que o controle, ele vem desse excesso da energia do masculino, né? Então, é uma desconexão com o feminino. Então, o que acontece? A mulher, hoje em dia, ela quer produzir como um homem, né? E não que a gente tenha que virar dona de casa, não é isso, né? Porque daí as pessoas, mas daí tá, né? Mas a gente criar esse olhar de que quanto mais a gente se afasta desse feminino, o que é o máximo do feminino? É o gestar, né? Então, a gente olha assim que o corpo, ele não entende que a gente vai utilizar aquele membro que é pra gente trazer uma criança, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo esse afastamento com o feminino. E daí, do nada, a gente decide, eu quero ser mãe amanhã, né? Vou parar o anticoncepcional. Mas eu tenho um pinto aqui. Eu vou parar o anticoncepcional e era isso, eu vou engravidar. Só que tu imagina, né? Tu passou uma vida inteira sem olhar pro teu feminino, sem se conectar com esse feminino. E, né, a gente precisa dentro, né, do que a gente fala dentro da medicina chinesa, a gente precisa desse equilíbrio, porque todos somos, né, parte masculina, parte feminina, o yin e o yang são relacionados a isso, só que em grande parte dessas mulheres que vivem a infertilidade, a gente tem uma energia yang muito mais acentuada do que a yin. Só que a gente precisa da yin para trazer, né, essas crianças. Então, o que eu falo dentro do meu trabalho? Ele não é para te melhorar a funcionalidade só do órgão, né, do útero. Ele é justamente para a gente se reconectar com isso, né? Então, é o que eu trago para elas, é essa aproximação com esse olhar do feminino, né? A gente precisa olhar para isso. Então, além de tudo, são várias quebras de padrões, né, que a gente precisa chegar para esse bebê vir para o mundo, né? Porque muitas vezes elas, mas é tão fácil para a maioria, enfim. A gente pensa que é fácil, né? Porque eu sempre digo para elas, mas tu não sabe a história do outro, né?
Meu consultório não estaria cheio se fosse fácil assim, né? Fosse raro Exato. ter dificuldade para engravidar, né? Exato. Tava passando fome, né, Exato. Tava passando fome. Graças a Deus não estou. Não que eu queira, né, que as mulheres não sejam férteis, mas eu busco que as mulheres tenham essa consciência. Por quê? Eu sempre digo, quanto maior essa consciência, menos a gente vai brigar lá na frente quando essa criança vier e te exigir coisas que tu sabe que tu não vai ter o controle, né? Tu não vai controlar a hora que vai ficar doente, tu não vai controlar a hora que ele vai querer alguma coisa e ele vai te puxar para isso. Então, eu sempre digo, esse tempo em que o bebê ainda não chegou, aproveita para trabalhar isso, para quando ele chegar, tu já andar com a metade, tiver com a metade do caminho ali, né? Por quê? Porque ele vai te exigir isso, essa quebra desse padrão. A gente tem algumas contribuições, né, no trabalho uma da outra. Muitas vezes a Leti entende que aquela mulher precisa, né, aprofundar em um olhar para si, enfim. Então, já tivemos alguns sucessos de troca de figurinha, né? E como é incrível esse movimento todo, porque é um movimento familiar, né? Normalmente, a mulher é quem busca, né? Não tô conseguindo engravidar, vou fazer meus exames, vou entender por que eu não estou conseguindo. Se tá tudo bem com essa mulher, aí ela chama o marido para ir fazer exames também, e, enfim. Mas tu tens um olhar de, independente do que seja, de trazer esse marido para vamos junto. Afinal de contas, esse filho não é dessa mulher, né? Esse filho é desse casal, e esse desejo por esse filho precisa ser duplo, né? Então, eu acho sensacional a forma com que tu conduz todo o tratamento, né? Porque, sim, o foco principal acaba sendo nessa mulher, né? Nessa preparação. Mas o quanto é importante esse parceiro contribuir em todas as etapas, né? Porque talvez não vai ser em 30 dias que a coisa vai acontecer, né? E aí, nossa, eu tô sentindo aqui e menstruei. Meu mundo caiu, né? Como lidar com essas emoções, com essa frustração de em mais um mês eu menstruei? Porque a gente se frustrar com a menstruação, a gente também tá indo contra a energia feminina, né? Eu sempre digo assim, e por isso que o acompanhamento, ele é importante justamente pra gente ir de fora pegar esses links, né? Porque às vezes é numa fala, né? Elas sabem, assim, a primeira fala que eu corto é eu vou menstruar semana que vem. Eu já olho assim, tá, mas tu não encontrou teu marido? Porque a gente não quer que isso aconteça, né? Então, por quê? Porque vira um automático, né? Eu vou lá, então eu tenho que... eu pego o aplicativo, eu tô ovulando. Então, eu digo assim, o aplicativo ele só serve para te lembrar da data que tu menstruou, porque eu preciso muitas vezes dessa data, a médica vai precisar muitas vezes, para a gente ter um norte. Mas a gente não vive através daquele aplicativo que te diz que tu vai ovular. É agora. Exato. Então, 3, 2, 1, valendo! Exato. Liga pro marido, vamos agora. Hoje. Isso é desconexão. Por quê? Porque a gente não tá olhando para os sinais do nosso corpo. O que o aplicativo faz? Uma média, né? Se tu não tem um ciclo regulado, ele não vai saber, ele vai fazer só uma média. Então, essa desconexão, muitas vezes as mulheres veem que elas estão tentando em momentos que não são os adequados, né? Que o teu corpo não está trabalhando no período ovulatório. Então, tem ciclo curto, tem ciclo longo, tem ciclo desequilibrado, tem mulher que tem patologia que não menstrua, que fica sem menstruar durante o ciclo, né? O ovário policístico, às vezes, faz isso. Então, assim, como tu se baseia num aplicativo, né? Então, é esse olhar de dizer, olha para o teu corpo, o que teu corpo está dizendo, né? Por quê? Porque eu sempre digo para as mulheres, né, quando a gente vive e dentro da infertilidade, a gente pensa que a gente vai buscar o marido só no período fértil,
a gente também está desconectada com esse casamento no sentido do quê? Eu só preciso de ti, marido, para isso. Então, nós só vamos ter relação no momento em que eu estiver no período fértil. E daí eu digo, gente, não pode isso, porque acima de tudo, vocês são um casal. E a base para esse bebê chegar, ele precisa vir do casal, né? Dessa harmonia, né? Desse encontro. Desse equilíbrio. Sabe que eu atendi, há tempos atrás, um homem, enfim, que veio contra o que normalmente acontece, né? Normalmente quem busca é a mulher. Mas ele veio dizendo que ia se separar, enfim, né? Que estava pesado, que não aguentava mais, enfim, tal. Mas moral da história. Ele estava justamente se sentindo abusado pela mulher. Ela estava tentando engravidar? Eles estavam nesse processo há 2 anos e meio, 3 anos. E ele dizia, eu não tenho mulher. Eu tenho alguém que quer um filho meu. Mas eu nem sei se eu quero mais essa criança, porque eu tô com raiva já dessa criança que não nasceu. Mas eu me sinto estuprado. Ele disse, eu tenho vergonha de verbalizar isso pra ti. Ele disse, porque eu acho que é a primeira vez que eu tô falando pra fora, né? Enfim, esse casal segue casado. Ela veio também, enfim, e acabaram optando por dar uma pausa. Às vezes E aí, não voltaram com anticoncepcional, enfim, segue sem. Mas optaram por, inclusive, estar usando preservativo para não correr este risco. Né? Então, já tem cerca de uns 8, 9 meses aí que eu tô atendendo eles. Então, o próximo passo vocês que estão ouvindo. Usar agora esse período de férias e tal, enfim, para de repente liberar o preservativo. As férias são muito boas. Mas nesse período, relaxa, né? Eles conseguiram já se reconectar. Então, eles têm sexo por prazer. Exato. E não por uma obrigação, né? Não para cumprir uma tabela, um aplicativo. É muito pesado. Porque é pesado. Muito. A gente tem muito um olhar para as mulheres, né? Do quanto é pesado não conseguir engravidar, enfim. Mas esse casal especificamente é algo que me chama muita atenção, porque esse casamento estava acabando por uma pressão tamanha. E muitos acabam. Em algo que deveria ser só alegria, né? Deveria ser só uma soma, né? Algo a mais, um plus, uma união ainda maior desse casal. Mas como é difícil conseguir trazer essa leveza quando mais um mês não veio, mais um mês, e são 6 meses, e é 1 ano, e aí tem uma pressão dos amigos, da família, né? E aí ainda não? Nossa, casados já há 2 anos, nada ainda? Existe toda essa pressão, né? Esse olhar, ele é bem importante, inclusive para as pessoas que não estão buscando isso, também terem essa noção de que muitas vezes tu vai fazer uma pergunta e não é que a pessoa às vezes não quer, ela não está conseguindo, né? E o quanto eu pego isso no consultório, o quanto isso machuca, né? E eu entendo que muitas vezes, às vezes né? Mas tem gente que não vai querer ter um filho. A gente não tem obrigação disso, né? Então, é uma pergunta inconveniente de tu entrar, né? Quando que tu vai ter filho? Cara, se eu não quiser ter filho, né? Se não for o meu sonho. Enfim, mas quando machuca, né? E tu tava falando essa questão do marido, né? Poucas vezes a gente consegue trazer ele. Mas eu sempre falo para elas em relação a isso, pode mandar recado, né, que não é só tu. Então, assim, a gente vê muito isso, né, na mulher indo buscar, mas eu sempre digo, atividade física é os dois, não adianta tu ter um marido que acha que ele pode beber e comer, né, qualquer coisa. Então, o sonho, ele tem que ser dos dois, né, e eu sempre falo, tem que sentar e conversar
para direcionar isso. Não adianta eu te virar do avesso, né, se o outro lado não está contribuindo da forma como deveria. Sim, porque esse insucesso É gestacional é do casal, né? Não é de uma patologia, né? Às vezes, mas a mulher ela tem endometriose ou o homem tem uma questão lá com os espermatozoides. Não é isso. Qual que é o sonho? O sonho não está acontecendo. Independente do lado que seja, ele não está acontecendo. Então, não é que o problema está com a mulher, o problema está com o homem, está com o casal, né? Então, muitas vezes acontece isso, assim, só tu que tem que mudar, então, porque a questão está contigo. Não, né? Por quê? Porque é dos dois e tem que ser esse olhar, tem que ter esse olhar dos dois, né? Eu tenho um casal de amigos. Eles tentaram muitos anos engravidar. E não rolou, enfim. E eles resolveram adotar. E aí, quando saiu a adoção, de fato, no primeiro mês que eles estavam com seu filho em casa, engravidaram. Né? Então, quando aquilo deixou de ser uma obrigação, né? Meu Deus... Tô subindo essa montanha para pegar a bandeira lá em cima. Eles já tinham a bandeira, né? Eles já concluíram o sonho ali, né? De ser pais em um formato diferente. E relaxaram. Então, muito... e a gente vê isso na vida, na fertilidade, na vida dos negócios, né? Muito desse sucesso também vem do soltar. Né? Então, óbvio, eu vou fazer tudo o que é preciso, né? Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito para que isso ocorra, para que tenha sucesso, a minha parte. Mas eu preciso entregar, né? Que o vento, o universo, seja lá como é que tu chama isso, faça a sua parte também. Mas se eu fico controlando o tempo inteiro, eu não permito, né? Que outras forças, enfim, né? Outras energias atuem sobre o meu sonho, sobre a minha fertilidade, sobre... o meu projeto, o meu filho, ou seja lá qual for, né? O que tu observa das mulheres que tu trabalha? Vamos ver se tu tem a mesma visão, né? Quando a gente está trabalhando com uma mulher, a fertilidade que ela busca, né? De gestar. A vida dela ao redor, né? As outras áreas da vida, tu consegue perceber que também se fertilizam? Com certeza. Até eu estava conversando com uma paciente que ela estava nesse processo, né? Já tinha passado por várias clínicas, enfim, e ela quase não foi para essa última tentativa, né? Ela acabou indo para fora para fazer isso. E eu conversei muito a respeito disso com ela. E ela foi, né, essa última tentativa, conseguiu engravidar. E ela disse, meu Deus, o meu trabalho super fluiu, né? Por quê? Porque a gente não é desconectado. É a energia que a gente carrega, né? Então, a energia que a gente carrega, ela tá em tudo. Tá em nós, né? E essa conexão, ela acontece, né? Quando tu solta para o resto, né? As outras coisas também acabam se aproximando pela parte energética mesmo, né? E que nem, né, a gente fala, tu tem esse olhar espiritual, eu tenho esse olhar espiritual, então as minhas consultas, elas não são só do nosso físico aqui, né? Então, o nosso olhar, ele é muito mais amplo. E essa questão não é assim, né? Tem uma frase que eu sempre digo, eu sempre complemento, seja o que Deus quiser. Não, a gente faz a nossa parte. Deus sempre quer. E solta para Deus, ok, depois que a gente fez a nossa parte. Por quê? Porque tem muita gente que não faz largando na mão de Deus. E eu digo, Deus deve olhar para baixo e dizer, oi, e a sério, tua amada? parte? Me ajuda eu te ajudar, né? Então, eu quero ganhar na Mega Sena. Jogou pelo menos, linda? Tem o time que é, né? Sim, joguei uma única vez.
É que não era naquele dia. Exato. Era o dia seguinte, sei lá. Exato. Tem esse tempo que eu também entendo da questão espiritual, que é o tempo de Deus depois que a gente faz a nossa parte, né? Então, dentro do que a gente faz a nossa parte, sim, a gente tem muita responsabilidade em cima disso. De resto, a gente solta. E a gente vem num período aonde os casamentos acontecem mais tarde, as mulheres tomam a decisão de se tornarem mães mais tarde, né? Se a gente for pegar as nossas avós, estavam engravidando por 14, 15, 16 anos, né? Com 20 já tinham 5 filhos. Hoje em dia, dentro de um contexto social, a média das mulheres começarem a engravidar é 30 e tantos, assim, né? Eu ainda engravidei mais cedo, aos 28. Mas não é algo que a gente vê frequentemente, né? É na faixa ali dos 30, 35. Como é que funciona isso dentro da tua visão, né? Esse desejo tardio de engravidar. É aquilo que a gente estava falando. Vem da desconexão com o feminino, porque em primeiro lugar vem, eu quero me formar, eu quero fazer pós, eu quero, né, ganhar muito dinheiro, eu quero fazer muitas coisas. E daí, depois que fez todas essas coisas, agora eu vou tirar o anticoncepcional. E daí é o tempo que eu digo, né? A gente nunca olhou para esse feminino. A gente sempre pensou no prover, né? Que o prover, ele é do masculino. Na caçada, né? Exato. Então, eu tenho que me igualar ao meu marido, eu tenho que trabalhar que nem louca. E, né? E daí, agora nós estamos confortáveis, agora pode vir. Daí o universo te diz, não. Agora tu vai desconstruir tudo que tu achou que tu tinha, né? Relacionado a essa questão do feminino. Nós vamos olhar para isso. E o que eu entendo, assim, da questão espiritual? Essas crianças, elas são extraordinárias. Elas estão vindo num nível... Eu olho minha filhada de 5 anos, eu digo... Gente, o que ela faz hoje, eu fazia, sei lá, com 10, 15, sei lá. A idade estava fazendo o quê? Comendo terra e tatu. Exato. Eu falei isso hoje com uma paciente. Gente, na idade dela, eu comia terra, né? Então, é exatamente isso. Então, a gente precisa se preparar para recebê-los, né? São crianças que vão modificar a terra, o mundo, né? Então, é muita responsabilidade. E por isso, assim, para mim... Hoje, entrar na pediatria é isso. É continuar um cuidado desses seres que são, né, anos-luz na nossa frente, mas que é muito importante a gente olhar. Né? E como funciona? Eu quero levar Antônio lá. Como é o... A criança precisa estar demonstrando alguma problemática? Qualquer criança pode ir? Tem contraindicações? Como é que funciona? Tem uma idade limite? Não? Então, eu comecei agora com a pediatria, né? Então, dentro disso ainda tem ajustes, né? Eu digo assim, eu demorei 1 ano para abrir meio turno da agenda, porque eu não vou abrir mão da fertilidade, né? Eu sempre pensei, nesse momento, né? Eu não sei o que o universo... Porque eu queria ser pediatra com 12 anos, né? Então, eu digo assim, hoje, com 42, esse sonho, ele veio, né? Te dizer, é isso mesmo. Então, eu não sei o que vai ser de mim, eu soltei, né? Mas eu digo, nesse momento, então, eu demorei 1 ano para abrir um turno para pediatria, para olhar para isso. Então, o movimento que eu fiz inicial foi o quê? Eu vou abrir para as pacientes que eu já atendi, né? Porque eu não tenho como abraçar todas, mas eu tenho indicação para quem precisa. Mas eu digo assim, o que é o movimento? Não é, a criança tem que ter alguma... não é o meu olhar não é emergencial, né? Tá lá com resfriado, leva lá para... É ótimo isso, né? Tu ter uma possibilidade de não entrar com uma medicação, é ótimo. E que nem eu disse, eu tenho uma colega que ela tem esse olhar. O meu olhar é o quê? Eu quero uma continuidade.
E todas as crianças têm questões. Por quê? Porque as questões das crianças são dos pais, né? E do ambiente em que elas vivem. Então, ela não precisa de demonstrar fisicamente que ela tem uma questão, né? Ou uma questão comportamental muito absurda, né? Que grite para os pais para se dizer que tem que trabalhar com elas. Porque quando a gente pensa numa criança, ela pega do ambiente, ela pega de pai, pega de mãe, pega de até 4 gerações, passadas. Às vezes muito mais, né? 7. Então, exato. Então, tu pensa, né? Aquela criança ficou na barriga da mãe e ela pegou, né? O que aquela mãe viveu durante aqueles 9 meses, mas também o que a avó, o que a bisavó, Então, assim, sempre tem. Todos os registros de ventre, né? Exato. Sempre tem o que trabalhar. Então, o que eu fiz, né? Na questão da acupuntura, eu vou, em princípio, direcionar para os pacientes que já trouxeram seus bebês para o mundo, né? Eu tenho agora um método que trabalha também, que esse daí eu consigo atender essas outras mulheres que não foram minhas pacientes, né? Que é um método que trabalha o quê? A liberação das memórias, dos tecidos, que é o quê? Tudo isso, né? Tudo que aquela mãe passou na gestação, a avó pega essas gerações, né? Pega o período gestacional, pega o ambiente, pega tudo. Que é o que a gente vai criando ao longo da vida, né? A gente passa por trauma, incomodação, fica na gente, né? E a gente consegue fazer esse novo método que eu tenho para isso, para liberar essa parte das memórias, né? Que geram as questões comportamentais, então pode levar o Antônio lá que eu cuido, com certeza, porque é fantástico esse método em relação a isso. Pega as questões escolares, todas as questões que essa criança está passando, né, pra gente ir liberando realmente. Isso com acupuntura? Ou não? Não, é esse outro método, né, o método Forfeel. Ele tem esse olhar, então... Eu sempre digo, né, ele chega em questões, eles têm questões de a gente conseguir trabalhar, né, essa liberação, que nem a gente olha dentro da medicina chinesa. A gente não trabalha a doença, a gente trabalha a raiz daquilo ali que está acontecendo. Esse método, ele é para quê? Para a gente ver, né, os gatilhos que foram gerados através, daqui a pouco, de um trauma, se gerou gatilhos, né? E o corpo, ele entendeu aquele gatilho. Então, diversas questões na vida que acontecerem e que o corpo entender aquele mesmo gatilho, ele vai voltar, né? Então, fica naquele looping de a gente criar padrões de repetição, e seja física, comportamental, da vida inteira, né? De a gente acabar criando esses padrões de repetição. Então, a gente faz o quê? Dentro desse método, a gente identifica, né? Tanto é que vem a data de quando esse corpo sentiu aquela agressão. Então, ele identifica a data e a gente libera. É fantástico, assim. Então, hoje eu consigo dizer, gente, eu fechei todas as arestas que eu entendo dentro de uma questão de saúde, porque eu tenho a questão física, a questão emocional, comportamental e espiritual. Então, para mim... né, eu tô no céu. E temos agenda para hoje, para Antônio, amiga? Vamos, com certeza. Eu falei, não, vamos lá. A gente estava aqui nos bastidores trocando uma figurinha, né? Exatamente. Então, precisamos. Antônio tem, é da personalidade dele não se abrir. Ser mais fechado. Ele é mais fechado, ele engole, seja dor... seja, enfim, situações aí que ele não se sentiu confortável, ele segura. Tu tem que dar toda uma volta para arrancar dele o que realmente aconteceu ou tá incomodando, enfim. E aí eu percebo, esse ano foi um ano desafiador para ele, e eu percebo realmente na forma dele ser, né, uma mudança muito drástica. Ele sempre foi uma criança independente, né? Ele sempre, óbvio, dentro das capacidades dele, da idade dele, ele sempre foi independente. E agora eu percebo ele dependente ao extremo. Ele nunca pediu para dormir na minha cama antes, né? Eu lembro que às vezes eu até dizia, ai, filho,
Hoje tu não quer dormir na cama com a mamãe? Enfim, ele me dizia, não, durmo na minha cama. E esses últimos meses, ele só estaria na minha cama, né? Então, Antônio sempre foi uma criança muito tranquila, de dizer, a mamãe vai fazer um atendimento ali no escritório, daqui 1 hora eu tô aqui, tá? Vê tua TV, enfim, brinca, vai ler um livro, né? Deixando comida ali, tava tudo certo. Hoje isso não acontece, né? Então, dentro do comportamento dele, ele me mostra que traumas profundos aconteceram. Com certeza. Né? Óbvio, ele me suga pra caramba, isso engatilha a minha criança interior, e aí a gente tem um BO interno, assim, né? Mas levando ele pra psicóloga, ele tá indo, vai pro terreiro, fizemos, enfim, práticas em casa, e mesmo assim, eu percebo uma grande mudança no comportamento dele, né? É como se tivesse desconectado a sua autoconfiança, a sua segurança. Mas é que desconectou, né? Quando a gente pensa dentro do processo inteiro que ele viveu, o que é esse excesso de apego, né? Na cabeça dele é um medo de abandono também, né? Por quê? Porque um padrão que para ele era o confortável foi quebrado. Então, por óbvio que ele vai sentir, né? O que a gente precisa? Esse perfil de não colocar para fora, a gente chama de um perfil muito pior em termos de quê? De agressões para si, né? Porque ele puxa para ele. Implode, né? Exato. Então, assim, aquilo ali, né, quando tá em excesso, vem pro corpo físico. Mas ainda são coisas controláveis, né? Então, essa necessidade de fazer essas liberações, elas são justamente isso, né? A gente olhar para essa questão, para essa possibilidade do corpo trabalhar, né, e liberar isso, sem que isso agrida a ponto de ter uma doença mais séria, né? Mas dentro do contexto, esse novo tratamento, né, essa nova abordagem que eu estou usando, ela é fantástica, porque ela justamente, outro dia eu fiz na minha afilhada, né, ela tem as questões dela, enfim, as inseguranças, todas essas questões, ela foi dormir lá, peguei ela, falei, não, vamos fazer. E eu mandei para minha irmã, falei, né, olha o que aconteceu dentro dessa data, né? Porque às vezes a nossa questão em relação a tem que acontecer uma coisa muito grande, que para ele foi muito grande, mas a gente acha que tem que ser às coisas... Às vezes para nós é algo... Exato, mas às vezes tu pensa assim, tem que ser muito grande para o corpo sentir. Não, depende. O que para um é muito, para outro às vezes não é. Eu mandei as datas para ela, ela me disse, isso aconteceu, né? Aconteceu numa data, isso aconteceu em outra data. Todas as datas fecharam com coisas, brigas com colega, né? Então, que ela se sentiu agredida, que o corpo dela se sentiu agredido. A moça que limpava a casa foi embora. Então, coisas que, né, passam batido muitas vezes. Então, se a gente pensar... precisa, né, a criança tá mostrando alguma questão muito grande? Não precisa. Sempre tem, né? Sempre, a gente sempre vai ter. Justamente por isso, porque ele data período gestacional e transgeracional também, né? Que maravilhoso. Sim, vamos, amiga. Vamos. Já abre a agenda aí, abre a agenda. Já vamos encaixar. E esse tratamento... com as crianças, como é que é o teu protocolo? Ele é semanal, ele é quinzenal? Como é que funciona isso? Ele pode ser, a gente tem um espaçamento dele, né? Então, a gente dá um tempo para o corpo estabilizar, né? Criar aquelas novas conexões. A gente refaz. O ciclo dele inicial é 3 sessões, né? De 21 dependendo, a 1 mês de espaçamento, né?
E nas crianças a gente pode fazer através da mãe, né? Quando tem essa fase inicial, ele já está um pouquinho maior, a gente pode direcionar para ele. Mas ainda assim, pega um bebezinho, a gente, sim, né, libera ali muitas através questões da mãe que vai consequentemente para eles. Então, né? E a gente, o que eu gostei assim dessa questão, a gente consegue fazer sem ser presencial, né? Porque a gente pega às vezes, tá ali, né? Eu sempre digo assim, eu sempre tive a dificuldade de pegar aquela mãe no puerpério, né? E agora, abraçando os bebês, eu já vi que eu tenho a possibilidade. Já teve paciente que entrou em contato comigo para olhar para isso, por quê? Porque tu sempre vai priorizar aquele bebê. Só que eu sempre digo, antes a gente e depois eles. Mas eu nunca consegui isso. Aí, quando tu coloca o olhar para o bebê, aquela mãe entende que ela também precisa, mesmo nos tratamentos que eu falo durante o tratamento, essa semana de mãe recente, eu já tive 2 que, ajuda no leite, ajuda. Então, por quê? Porque daí tu colocou, né, esse olhar também para si. Né? Sabe que isso que tu falou é muito importante. É um olhar de Oxum, né? Oxum é orixá que nos ensina que a gente se oferenda antes e depois a gente oferenda os nossos filhos, né? Então, Oxum come primeiro e depois ela nutre seus filhos. E se a gente for pegar especificamente agora, né? Se a gente for pegar as puérperas aí, né? Então, para que essa mãe tenha um bom leite, ela obrigatoriamente precisa se oferendar antes. Então, ela precisa ter uma boa alimentação, uma boa descanso, qualidade de sono, de água, enfim, né? Quanto mais equilibrada física e emocionalmente essa mãe estiver, melhor a qualidade do leite, por consequência, esse bebê vai dormir mais tranquilo, vai ter menos cólica e tudo mais, né? Então, o quanto o espiritual comunica com o fisiológico, né? Então, como a gente esquece disso na vida. Sim, e essa é o que a gente estava falando, né? O que eu estava falando, essa desconexão. A conexão, ela vem da natureza, a gente só, né? A medicina chinesa, ela se baseia na natureza. Como a gente se desconectou, né? A gente se desconectou muito disso, desse olhar. Então, eu fico muito feliz em poder trazer esse olhar, assim, sabe? Porque eu acho que é um olhar muito curador, muito curador. E é para toda a vida. Né? Se essa mãe, né, que foi aí te buscar, conseguir aprender nesse processo e carregar isso para outras áreas da vida, aí ainda mais ficou barato esse período. Com certeza. Né? Com certeza. Porque desafios são investimentos. Aprendizados, são né? aprendizados da vida, né? A gente não veio passear, a gente veio para aprender. Então, a gente entendendo que essa trajetória, tudo que vem é para a gente olhar e trabalhar, né? Porque muitas entram naquela onda, é castigo. Não é castigo, gente. É uma escola, a gente veio aprender. E quando essa mulher chega lá pra ti, ela dificilmente tu foi a primeira escolha, né? Sim. Essa mulher já passou por outros profissionais, por outras possibilidades. Então, na maioria, quando esse casal, quando essa mulher chega pra ti, eles já estão desacreditados, né? Já tá muito pesado, né? Então, tem paciente com anos tentando engravidar, né? Que já passaram por diversos tratamentos, diversas clínicas, né? Então, eu adoraria que uma mulher que desejei
né, engravidar. Nossa, acordei hoje, quero ser mãe. Que me buscasse, porque a gente conseguiria trabalhar muita coisa, né? Mas cada um na sua trajetória. O olhar da medicina chinesa, ele é na prevenção. Então, os hospitais, eles começam lá na pediatria, né? Com olhar lá de quando é bebê. Então, tu tem todos os setores são dentro da medicina chinesa, dentro de um hospital. Então, tu tem a pediatria, ele não é lá não é para emergência, né? Estourou o BO, eu vou carregar. Não, ele é para justamente isso, para não acontecer, né? Até porque a gente pensando na população, né, que se tem lá, pensa se todo mundo fosse buscar um serviço de saúde quando desse um BO, né? Uhum. Não ia dar bom. Haja hospital. Haja hospital. Se tivesse essa consciência que nós ocidentais temos, ia dar muito ruim, né? Agora, tu falando, me passou algo pela cabeça, vamos ver se eu tô certa ou errada. Vamos supor, uma mãe teve lá muita dificuldade para engravidar, enfim, blá, blá, blá. Essa mãe levando essa filha nascida nesse teu protocolo, a probabilidade é que essa menina, quando se tornar mulher e assim decidir ser mãe, esse não seja um desafio mais para ela, correto? Isso aí. A intenção é que a gente diminua, né, todas essas questões, esses bloqueios, né? Por quê? Porque, pensa, a gente tem uma vida inteira desses bloqueios. Claro, né? A gente vai ter várias fases. Então, quando a gente pensa num tratamento, não existe um tratamento que vai fazer milagre, né? A gente vai passar por situações desafiadoras. Mas se a gente começa já liberando aquilo que não é nosso, né? Porque eu sempre... A carga ancestral. Que a gente carregue só o que é nosso já é bastante peso, né? A gente já consegue lidar com outros olhares, né? Então, liberando essa primeira etapa ali das cargas que não são nossas, ok, eu vou passar por desafios na vida e eu vou buscar, né? Novamente, tive uma situação desafiadora, né? Vou lá e busco. Mas é ter esse olhar em relação a isso, né? Porque eu digo assim, hoje o meu investimento maior é na minha saúde, né? Para mim não existe investimento maior do que esse. Não é carro, não é uma casa luxuosa, não é Não, né? Por quê? Porque eu passei por uma situação, né, esse ano, que foi assim, o auge da minha virada de chave em relação a isso, e isso que eu já vinha fazendo esse movimento, desde que eu comecei com a fertilidade, só que o quê? Eu também tenho uma questão, né, que eu sempre digo assim, Deus te dá, às vezes, uma situação que é nela que tu vai poder mostrar o teu exemplo em relação, né, ao que não ser feito, ao que se aproximar, ao que, né, então, hoje eu digo assim, eu tive endometriose o diagnóstico de endometriose com 21 anos e lá eu fiz cirurgia, agora com 42 eu fiz de novo, né, mas o meu olhar ele já tinha mudado quando eu comecei a trabalhar com fertilidade, porque no início, quando eu falava para elas, aquilo não era real para mim, né? E vinha os meus mentores aqui, tu faz isso também? Quando eu falava, eu me sentia uma forja ali, tipo, que fake. Exato, eu mandava dormir. Tu dorme? Eu mandava se alimentar direito. Tu se alimenta? Atividade física. Diminuir o excesso de trabalho. Gente, trabalhava das 7 às 9 da noite com 1 hora de almoço, né? Ser tanto. Então, assim, como que eu vou falar, né, o que eu não estou vivendo? Então, quando eu comecei a trabalhar com elas, eu também fui modificando esse olhar. Claro, eu já vinha de um peso, de uma carga de muito tempo, né, durante esses 20 anos. Então, só que para mim, a minha cirurgia foi virada de chave total, né, em termos de tudo, da minha mudança de olhar, para mim, né? E para o espiritual foi uma conexão surreal, assim, né? Até porque eles disseram, agora vamos curar mais ainda. Bora. Vamos curar. A gente te curou agora, né? Porque a minha cirurgia foi muito complexa. E eu saí, eu digo, com
muita gratidão por eles me deixarem passar por isso, mas estarem ali dizendo, ó, né, vai ficar tudo Vai bem, dar certo, vai dar confia. certo. Amiga, para a mulherada que tá nos ouvindo, que tá querendo engravidar, que já está tentando, ou aquelas que já estão sofrendo por não conseguirem. Resume assim, pequenas mudanças de hábito que elas possam já fazer a partir de hoje, agora, antes de te ligar para marcar o atendimento. Então, assim, ó, básico, eu sempre digo assim, se a gente pensar no básico e fizer esse básico bem feitinho, a gente já tá metade do caminho, porque na minha primeira avaliação, eu já começo passando esse básico, né? Que é o quê? Alimentação, né? Pausa para alimentação, né? Não sair correndo, comendo qualquer coisa, ter horários para isso. Uma das coisas que é o que eu vejo que as pessoas não fazem e que é essencial é o sono, né? Que horas que tu vai dormir? Meia-noite. Já passou o horário do trem. Para de jogar na cara da pessoa aqui. Eu falo em relação... Por quê? Porque sem o sono, não tem. O sono, ele é essencial para todo o sistema. Mas para essa mulher que tá querendo engravidar, qual seria, assim, o horário... 10h30. Que os olhinhos já... 10h30. Já estão em... 10 para deitar, 10h30 para estar dormindo. Uma vez eu ouvi um médico falando, ele disse, na questão do sono, ele disse, pensa, né, que tu tá indo para uma estação de trem e o último trem é esse horário, né? Perdeu esse trem, acabou, né? Tu não recupera. E quando a gente pensa na medicina chinesa, num relógio, que é um relógio que cada meridiano da medicina chinesa trabalha em um horário específico, gente, muita coisa acontece se a gente não tá dormindo naquele horário em que aquele meridiano precisa trabalhar. E a gente faz o quê quando é noturno, amiga? Não dá. Vira o pijama do avesso? Não dá para ser noturna. Tanto é que assim, ó, eu tenho pacientes que faziam plantão, né? E eu disse, né, essa parte, ela não é substituível, infelizmente. Então, eu tive médica que parou de dar plantão, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer escolhas, né? E muitas vezes são escolhas de coisas que a gente gosta, né? Por mim, eu comeria batata frita todo dia. Mas eu sou adulta e sei que eu não posso. Então, né? Gosto de tomar água? Não gosto. Para mim, a água tem uma natureza gelada. Eu já tenho uma questão de um desequilíbrio em que o gelado, para mim, não me apetece, me faz mal. Mas eu sei que eu preciso tomar água. Eu vou ter que tomar água, né? Então, eu também gosto de dormir mais tarde, mas não dá. Não dá. E daí as nossas escolhas. O que é prioridade para ti nesse momento, né? Por quê? Porque quando tu tem um projeto lá do trabalho que tu tem, cara, tu dá o sangue, né? Tu dá a tua vida para conseguir aquilo ali. E por que não o teu filho, né? Se esse é o teu projeto de vida, ele tem que estar à frente de tudo. Eu digo para a paciente, eu mando no manual que eu mando para elas, que é grande esse manual, tem ouro ali, eu escrevo assim, ó, né, não me manda mensagem de noite. Por quê? Porque eu sei que tu vai estar acordada. Não, e outra, isso quer dizer que tu passou o dia inteiro sem pensar nesse teu projeto, que tem que ser pensado o tempo inteiro, né? Quando tu me manda uma mensagem às 11 da noite, cara, tu não pensou nesse projeto, né? E ele tem que ser pensado o tempo inteiro, né? Então, enfim, esse olhar. E repete para elas onde é que elas te encontram. Pode me chamar lá no Instagram, né? Leite.vitalitacupuntura. Aonde fica o teu consultório? Fica na Pinheiro, bem central ali, do lado do cartório Mário Ferrari, bem na frente do Gelaim. Então, tem estacionamento ali embaixo do prédio.
ali tá o sonho de você. E só a mulherada de Caxias e região consegue ter o atendimento, ou ele também pode ser feito online? Então, a gente consegue fazer a questão da medicina chinesa, porque a acupuntura ela é uma das técnicas da medicina chinesa. A gente até consegue fazer online. Eu não entrei nesse serviço de dar esse atendimento da medicina chinesa online. Porque, enfim, né, eu sempre tive a questão do consultório e essa questão da conexão. Mas essa nova ferramenta que a gente consegue liberar essa questão das memórias, que também libera para o físico, eu consigo fazer online. Então, é uma possibilidade de quem está de fora também ter. E se na cidade, né, eu sempre digo assim, volta e meia tem, ai, né, tu é da onde? Ai, não. Eu tenho vários colegas que eu indico, né? Tem as colegas que fizeram a formação comigo, inclusive. Eu sempre estou indicando, não, tem uma colega aí que pode fazer esse trabalho da medicina chinesa aí. Porque é fantástico. Para mim, assim, a medicina chinesa, ela é revolucionária em termos disso, né? Em termos de a gente pensar que a gente não é só aquele corpo físico, então a gente consegue, com esse equilíbrio, né, trabalhar o emocional. Com as falas minhas, a gente trabalha muito comportamental. A minha fala são chineladas de amor, né? Várias chineladinhas de amor. Mas eu acho que é isso, assim, às vezes a gente precisa sacudir para, né, eu sempre sacudo e acolho, porque é isso, a gente precisa disso. Eu amei. Ai, eu também. A gente estava muito tempo, né, para fazer, então, demais. Conseguimos. Mas aconteceu, foi incrível. Para vocês que querem mais esse assunto sobre fertilidade, para vocês que querem que a gente talvez entre mais profundamente sobre isso, comenta aqui embaixo fertilidade. E aí a gente combina, a gente traz a Leti aqui de novo e a gente fala mais profundamente sobre tudo que envolve, né? Todo esse sonho, esse desejo de fertilidade, de gestar, enfim, de família. Sim. Aproveitando para agradecer novamente então meus patrocinadores, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Jacir, sempre me salvando. Ótica Veneza, Det, sempre com bom gosto, né? Sempre me mostra os modelitos que me enlouquecem e facilita muito a minha vida no dia a dia, melhora a minha energia com o mundo. Eu me vejo mais bonita, eu enxergo melhor o mundo e aí tá tudo perfeito. E Bocati, eu gostei, amiga. Eu continuo reclamando que não temos a piscina. Mas aí, Bocati, isso não pode conseguir pra gente, né? Tá uma delícia. Se você quer provar, passa lá no Bocati, chama Denilson e a gente segue daqui, né, amiga? Muito bom. Quinta-feira, 20 horas, tem episódio. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, manda pras amigas, aquela amiga que quer engravidar, aquela amiga que já está gravidinha, aquela amiga que já tem filhos. Tudo a Leti pode resolver pra vocês. Então, manda esse episódio, te inscreve no canal, liga sininho e nos ajuda, né? Nos ajuda a levar essa fala, né? Essa sabedoria sobre fertilidade para o maior número de famílias possível. Saúde. Saúde. Beijos. Beijo.